Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do cursinho. Vamos começar a nossa 12ª aula de hoje já com uma pergunta: o que são conectores? Bom, conectores são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Esse papel é desempenhado sobretudo pelas conjunções, palavras invariáveis usadas para ligar os termos e orações em um período. Além disso, alguns advérbios e pronomes também podem exercer essa função. Os conectivos são elementos essenciais no desenvolvimento dos textos, uma vez que estão relacionados com a coesão textual. Assim, se forem mal empregados, reduzem a capacidade de compreensão da mensagem e comprometem o texto. Gente, conectores e conectivos são as mesmas coisas, então não se confundam se eu começar falando conectores e no meio da frase eu falar conectivos, porque são as mesmas coisas. Ambos têm o mesmo significado. A aplicação da conjunção ou mesmo da locução conjuntiva como elementos conectores depende do tipo de relação que é estabelecida entre as duas orações. Elas são classificadas em coordenativas ou subordinadas. As conjunções coordenativas são aquelas utilizadas para ligar os termos que exercem a mesma função sintática, ligam também as orações independentes. Já as conjunções subordinativas, tá certo? Opa, desculpa, gente. São usadas para ligar orações que são dependentes sintaticamente. Eu vou falar um pouquinho dos tipos de conectivos mais usados e vou deixar tabelas também no Google Classroom para vocês verem. Primeiro é prioridade e relevância. Esses conectores são muito usados no início das frases para apresentar uma ideia. Eles também podem oferecer relevância ao que está sendo apresentado. Exemplos disso são em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente. O segundo tipo de conectores é o tempo, frequência, duração, ordem ou sucessão. Esses conectivos situam o leitor na sucessão dos acontecimentos ou das ideias. Por esse motivo, são muito explorados em textos narrativos. Então, exemplos deles são então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo após, em seguida, afinal, por fim e entre outros. O terceiro deles é semelhança, comparação ou conformidade. Para estabelecer uma relação com uma ideia ou um conceito que já foi apresentado anteriormente no texto, utilizamos esse tipo de conectivos. Além disso, podem ser utilizados para apontar ideias de outro texto, gerando uma intertextualidade. Igualmente, da mesma forma, assim também, de mesmo modo, são exemplos de conectivos nesse caso. O quarto é causa, consequência e explicação. Esses elementos conectores servem para explicar as causas e consequências de uma ação, um fenômeno, entre outros. Exemplos deles são por consequência, como resultado, por isso, por causa de, em virtude de, assim e entre outros. Temos o quinto, que é condição ou hipótese. Esses termos são utilizados em situações circunstanciais que podem oferecer hipóteses para uma situação futura. Exemplos deles são se, caso e eventualmente. O sexto é a dúvida. Para inserir no texto uma dúvida ou probabilidade, utilizamos esses conectivos. Exemplos: talvez, provavelmente, possivelmente, quem sabe, é provável, não certo. O sétimo dele é ilustração ou esclarecimento. Como forma de esclarecer algum conceito ou ideia apresentada no texto, utilizamos esses conectivos. Por exemplo, isto é, ou seja, aliás, e também temos os conectivos de ideias alternativas. Nesse caso, usamos os conectivos quando queremos citar mais de uma opção. Ou, quer, ora. São exemplos desse tipo de conectivos em ideias alternativas. O nono da nossa lista é continuação ou adição. Para acrescentar algo ao texto e que esteja relacionado com o que anteriormente foi apresentado, usamos os conectivos de continuação ou adição, que são, além disso, demais, ademais, outra assim, ainda mais, por outro lado, também e entre outros. O décimo é lugar, proximidade ou distância. Advérbios de lugar e pronomes demonstrativos são algumas classes gramaticais que envolvem esses conectivos. Eles são utilizados para indicarem a distância entre algo.
perto de, próximo a ou de, justo a ou de, dentro, fora, mais adiante, entre outros. Seguindo ainda a nossa lista, a gente temos os conectivos de certeza ou ênfase. Quando queremos ressaltar algo que temos certeza, ou mesmo para enfatizar uma ideia no texto, utilizamos esses elementos de coesão. Por certo, certamente, inquestionavelmente, sem dúvida. Também temos os conectivos para surpresa ou imprevisto. Esses elementos enfatizam uma surpresa, ou mesmo algo que não estava previsto acontecer. São muito utilizados em textos descritivos e narrativos. Exemplos são de repente, de súbito, subitamente. E também temos os conectivos de propósito, intenção ou finalidade. Neste caso, o produtor do texto tem um propósito ou uma finalidade definida, ou seja, ele quer apresentar o objetivo relacionado com o que almeja alcançar. Com o fim de, a fim de, como propósito de, com a finalidade de, são exemplos e temos entre outros conectivos que podemos usar para esses casos. E os nossos dois últimos tipos de conectivos são de conclusão ou resumo, que são muito comuns de utilizar na conclusão de um parágrafo ou mesmo de uma redação, fica a dica, para resumir as ideias que foram apontadas no texto. Em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, são exemplos desses tipos de conectivos de conclusão e resumos. E também temos o último, que são os conectivos de contraste, oposição, restrição e ressalva. Como o próprio nome indica, ele serve para opor ideias ou conceitos num período. Pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, menos, mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto, são exemplos desse tipo de conectivo. E antes de encerrar a nossa aula, eu vou deixar um exemplo de uma redação do Enem de 2017 que teve como tema Desafios para a Formação Educacional de Estudos no Brasil. É a redação da Tamires dos Santos Vieira. Eu vou querer que vocês pausem o vídeo e leiam uma redação, porque eu não sei, cada pessoa demora um tempo para ler, por isso que eu peço para vocês pausarem. E quando vocês acabarem de ler, eu quero que vocês reflitam nos conectores que ela utilizou nessa redação. Eu vou falar aqui os comentários dos corretores do Enem que utilizaram, que falaram de acordo com os conectivos que ela usou. Ó, eles falaram: a participante também apresenta uso diversificado de recursos coesivos que garantem a fluidez da sua argumentação, a articulação entre os parágrafos, concomitantemente por tudo isso e entre as ideias dentro de um mesmo parágrafo. Por exemplo, assim, ademais, mas, afinal, dessa forma e assim como. Essa é uma redação nota 1000 do Enem de 2017. E é isso, obrigado por terem assistido a aula até o final.